quero saber que nota vocês vão dar para o presidente do Corinthians, o Mário Gobi. Mostrar o Globoesporte.com, depois do jogo ele concedeu uma entrevista coletiva, porque os jogadores do Corinthians foram ofendidos quando entraram em campo, chamado de assassinos. Foi até por isso que o Pato fez sinal de silêncio para a torcida do São Paulo. E questionado sobre isso depois do jogo, o Gobi deu uma entrevista coletiva. O Globoesporte.com destaca essa manchete, diz que prisão de torcedores na Bolívia é pior que a morte do Kevin, é no mínimo uma frase infeliz do presidente do Corinthians. E a gente vai mostrar trechos dessa entrevista pelo áudio da rádio Jovem Pan. A gente não estava no momento ouvindo o Mário Gobi, mas fomos recuperar pelos áudios das rádios que entrevistavam, no caso a Rádio Jovem Pan, o áudio está no site da Rádio Jovem Pan, e vamos ilustrar, portanto, o que disse o presidente do Corinthians. O problema é que condenaram eles e agora estão correndo alucinadamente atrás de prova que não existe. Então é vida de gado, povo marcado, povo feliz, é um paisico mesmo, medíocrezinho, que nós temos que viver com essa miséria de raciocínio, que isso aí é revoltante, acachapante para quem crê no Estado democrático de direito. Assim eu aceito falar. Sensacionalismo que o Corinthians é responsável pela morte de um torcedor, isso para mim é balela de vagabundo. E eu não tenho tempo para perder com vagabundo. Bom, o regulamento da Conmebol estabelece que os clubes são responsáveis pelos atos de seus torcedores, entendendo que essa é uma medida educativa. E quando ele fala de paizinho medíocre, confesso que eu não sei se ele fala do Brasil ou da Bolívia. A maioria dos jornalistas que eu vi interpretando essa entrevista entende que ele estava se referindo à Bolívia, o que seria, ao meu ver, lamentável da parte dele soltar uma declaração dessa. Só lembrar que dos dois últimos incidentes mais graves de competição sul-americana que se tem registro, infelizmente, clubes brasileiros foram protagonistas, né? No Morumbi, a final da Copa Sul-Americana, e esse episódio do jogo do Corinthians. A gente tem que parar um pouco de olhar para os outros países da América do Sul, como a gente costuma olhar um pouco com o nariz empinado. Infelizmente, a gente vive num continente subdesenvolvido. Sim. Um continente subdesenvolvido, até o futebol, como um extrato da sociedade, muita gente com pensamento subdesenvolvido frequenta o futebol. Tanto os estádios, quanto a direção de alguns clubes. Então, é um pensamento subdesenvolvido quem xinga jogador do Corinthians de assassino, como é um pensamento subdesenvolvido quem dá uma declaração como essa de que a prisão daqueles torcedores é pior que a morte do menino de 14 anos. Não tem outro jeito para qualificar isso. É porque às vezes a gente esquece do país que a gente vive, então a gente ironizava os atrasos da África do Sul. A Copa na África. A Copa na África vai ser assim mesmo. O Brasil hoje está muito mais atrasado do que estava a África há um ano da Copa do Mundo. A gente fala da segurança de outros países, que às vezes turistas vão para a Índia e têm sofrido estupros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sábado passado, uma turista estrangeira de 20 anos foi estuprada numa van, transporte público da cidade no Rio de Janeiro, enquanto o namorado dela estava algemado tendo de assistir ao episódio. Então, às vezes, a gente se esquece que a gente mora num país subdesenvolvido também, como disse o Mansur. Bom, isso é um caso... Tem várias questões, né, que estão embutidas no raciocínio do presidente Mário Gobi. A primeira delas, a questão de jogadores do Corinthians serem xingados de assassino em estádio, é absolutamente absurdo isso. Isso faz parte realmente de uma sociedade falida e mal educada. O Tite já deu uma entrevista sobre isso, que ele nunca se sentiu tão mal, tão ofendido, tão amargurado no estádio, elas foi em Itu, onde ele, o Tite, foi chamado de assassino por causa disso. Isso é um absurdo, concordo com o presidente do Corinthians, isso não deveria acontecer, e isso aí é a falência da sociedade. Ponto 2, eu presumo, não, tenho quase certeza que quase todos aqueles torcedores que estão presos na Bolívia são inocentes. Tudo leva a crer isso. Nesse ponto, a gente está com um raciocínio muito, muito próximo. Mas não foi a imprensa brasileira que prendeu aqueles torcedores. Foi a justiça boliviana, porque 2 estavam com sinalizadores. Aí tem uma questão de investigação. E quando eles foram presos, a imprensa brasileira não tinha nem entendido o que tinha acontecido ainda na Bolívia. Então, a imprensa brasileira não tem nada a ver com isso.
A terceira é uma pergunta que eu gostaria de saber, quem é balela de vagabundo. Eu gostaria de saber, poderia nomear quem são os vagabundos, que estão falando das balelas. Balela de vagabundo, fica uma coisa no ar. Quem é um vagabundo? Tem vários vagabundos, nenhum vagabundo? Quem são esses vagabundos? Da onde, que classe é essa de vagabundo? E a questão da declaração dele sobre o Kevin é o seguinte, é diferente, porque os 12 torcedores do Corinthians, que eu acho que são inocentes, me parecem que são inocentes, eles vão voltar para casa e vão abraçar seus filhos, as suas mães, os seus pais, os seus irmãos, eles vão voltar para casa. O Kevin não voltou. O Kevin, o pai dele, está lá com a cama dele vazia, o quarto dele vazio. Então, é muito diferente. O Kevin ficou lá. Esses torcedores estão lá, mas se Deus quiser, eles vão voltar. O Kevin está lá até agora. E não vai voltar. Então, não dá para comparar. E como o homicídio foi cometido na Bolívia, ele tem que ser investigado por autoridades bolivianas de acordo com as leis bolivianas. Pelas leis bolivianas, as pessoas que são detidas como prisão preventiva, ou seja, você prende as pessoas que você considera suspeitas enquanto você investiga um crime, segundo as leis bolivianas, elas podem ficar até 6 meses presas, ou no presídio, como estão os 12 corintianos, ou numa prisão domiciliar, como é possível que aconteça numa casa alugada pela torcida Gaviões da Fiel em Cochabamba. No dia 8 de abril vai haver uma reconstituição do homicídio no estádio em que Corinthians e São José se enfrentaram. Dois desses torcedores alegam que sequer estavam dentro do estádio no momento em que o sinalizador foi disparado, outros alegam que estavam longe. Então, se isso for verdade, a perícia e a reconstituição no dia 8 de abril serão fundamentais para que esses presos sejam colocados em liberdade condicional até o julgamento do caso. Então, as leis bolivianas prevêem que eles podem ficar presos até 6 meses durante as investigações. E então a gente está noticiando, ninguém aqui, como disse o Lédio, prendeu ou julgou. Isso fica a cargo da polícia e da justiça boliviana. Eu escrevi vários artigos sobre essa questão de Oruro. Em nenhum momento eu toquei no assunto dos 12 torcedores de Oruro, porque, na verdade, eu não estava lá. Eu não posso culpar nem inocentar os torcedores de Oruro, entendeu? Os meus textos, por exemplo, eram textos abrangentes, muito mais sobre a sociedade, sobre a cultura da violência no futebol, do que individualizando. Quem era o responsável sobre isso ou aquilo. Agora, se teve algum vagabundo que agiu diferente, a gente deveria saber quem foi, tem que nomear, né? E nada do que a gente comenta faz a gente também perder a noção, senso crítico, de que há relatos de que as condições em que esses 12 torcedores estão presos não são dignas. Eu acho que até na aplicação de uma pena, na aplicação no rito processual da justiça boliviana, que a gente deve respeitar, mas até na aplicação da pena, por mais correta e por mais obediente que seja a justiça, a pessoa merece dignidade. Se as condições em que esses 12 não estão presos não são dignas, não são humanas, isso também merece crítica. Uma coisa não anula a outra. Claro, sejam elas culpadas ou inocentes, qualquer pessoa tem direito a ser tratada com dignidade. Defender a ser tratada com dignidade. E tudo que a gente leu até aqui mostra que as condições no presídio em Oruro não são aceitáveis. Só que, vou lembrar de novo do país que a gente vive, a ONU, também não são. Na semana passada, soltou um relatório, a Organização das Nações Unidas, dizendo que as condições dos presídios brasileiros são inaceitáveis. Então, acho que os nossos presídios não são modelo para que a gente dê lição de moral na Bolívia, como tentou fazer o presidente do Corinthians. Mas, Carlos Cereto, eu quero ouvi-lo. Você que estava no Morumbi, não sei se você chegou a ouvir o Mário Gobi, e como é que essa entrevista chega para você, Carlos Cereto? Eu não ouvi o Mário Gobi, estou ouvindo agora, né? Estou vendo agora e ouvindo pela Rádio Jovem Pan, pelo áudio da Rádio Jovem Pan. Vocês falaram tudo, não tenho o que acrescentar. Quer dizer, acho que o Gobi foi infeliz nessa declaração, nada pode ser mais revoltante do que a morte de um torcedor. E é importante que a gente diga o seguinte, pelo menos aqui, ninguém faz sensacionalismo, né? A gente sempre trabalhou com os fatos, sempre com muita ponderação, sempre com muita serenidade e seriedade acima de tudo. Então, nada pode ser mais revoltante do que a morte de um torcedor e isso não pode ser esquecido, né? Como não está sendo esquecido, a gente está tocando nesse assunto de novo. E o Tite, assim que estourou o caso, deu uma entrevista chorando, ainda em Oruro, dizendo que trocaria o título de campeão do mundo pela vida do garoto. Infelizmente, eu não vi a mesma tristeza e o mesmo sentimento de luto por parte dos dirigentes do Corinthians quando falam sobre este, que é para mim um dos episódios mais tristes da história do clube.